Então, pessoal, começando mais uma aula de instalações elétricas, vamos agora para mais um módulo dos nossos conhecimentos teóricos básicos que nós temos que ter para o nosso projeto. E a gente vai falar um pouquinho sobre dispositivos de proteção das instalações elétricas. Então, por que nós temos dispositivos de proteção? Porque alguns eventos indesejados podem acontecer nas nossas instalações elétricas. Nos âmbitos residenciais, que é o foco do nosso curso, nós temos esses quatro problemas que podem ser acometidos. A sobrecorrente, que pode acontecer de forma rápida ou de forma lenta, a sobretensão e a fuga de corrente. E o que é que vem a ser cada um deles, né? Vamos explicá-los mais para frente. Se nós formos tratar de instalações industriais ou comerciais, outros problemas podem ser preocupantes nas nossas instalações e você vai ter que ter dispositivos adicionais de proteção, como por exemplo subtensão em vez de sobretensão. Você pode ter problemas de sequenciamento de fases. Esse tipo de ocorrência não é relevante nas nossas residências. Nas residências, esses são os quatro problemas que nós temos que nos preocupar. Então, começando pelo primeiro, sobrecorrente, que pode acontecer de forma lenta, nós conhecemos ele comumente pelo nome de sobrecarga. E o que vem a ser a sobrecarga? Sobrecarga é, por definição, quando eu tenho uma demanda por energia maior do que a minha instalação foi concebida para fornecer. Ou seja, quando eu tenho muitos equipamentos ligados, puxando mais energia, que vai ocorrer uma amperagem, digamos assim, uma corrente maior na minha instalação do que meus cabos e meus fios podem conduzir com segurança. Então, o que acontece? As consequências possíveis de acontecer são esses que estão aí relatadas. Quando você tem uma amperagem, uma corrente maior do que o meu fio consegue transmitir com segurança, aquele meu condutor vai funcionar como sendo uma resistência elétrica e, como toda resistência elétrica, ela vai aquecer. Esse aquecimento pode provocar vários problemas, um deles é o derretimento, por exemplo, da capa de isolamento do meu condutor. Se eu perco ele aquece tanto que chega a derreter o plásticozinho ali que fica por fora do meu condutor, que faz o isolamento, o que vai acontecer é que o meu condutor vai ficar exposto, o cobre daquele condutor vai ficar exposto e ele pode acabar entrando em contato com outro condutor e causando um curto-circuito também. Pode acontecer danos a equipamentos. Esse aquecimento pode chegar a tal nível que provoque ignição, ou seja, alguma coisa que esteja próxima pode pegar fogo e com isso causar um incêndio nas nossas instalações. Então você tem aí todo tipo de danos materiais que pode acontecer, inclusive a perda de vidas com pessoas que estiverem naqueles edifícios que venham a se incendiar. E quais são as causas mais comuns para as nossas sobrecargas? Como eu disse, a sobrecarga acontece quando você está demandando mais energia do que o meu sistema foi projetado para fornecer. Então, uma das causas comuns é o uso de derivações nas minhas tomadas. Quando você usa um T, também conhecido como Benjamin, ou mesmo um filtro de linha, um estabilizador, qualquer coisa que possibilite você ligar muitos equipamentos em um único ponto, provavelmente você vai estar ligando naquele ponto uma carga maior para o qual do que ele foi projetado, e isso pode levar a uma sobrecarga se todo o circuito se portar daquela forma. Você pode acrescentar equipamentos não previstos em projetos. Por exemplo, se você faz uma reforma na sua edificação e pede durante a reforma para colocar tomadas que não existiam e essas tomadas são puxadas dos circuitos já existentes, então vai acontecer de você ter mais carga naquele circuito. Acontece também quando você tem a troca de um equipamento por um de potência maior. Por exemplo, você tinha um ar-condicionado que era de 9.000 BTUs e você resolve colocar um de 12.000 BTUs, ele vai demandar uma corrente maior, dependendo do circuito, pode ser que aquilo cause uma sobrecarga. Então, essas são as causas mais comuns das nossas sobrecargas, que pode acontecer também. A sobrecarga também pode causar
uma sobrecorrente de forma rápida, que é o curto-circuito. O que é o curto-circuito? Por definição, é quando o meu condutor energizado, a minha fase, ela entra em contato com um condutor de baixa resistência elétrica. Então ele pode entrar em contato diretamente com o neutro, diretamente com a fase ou mesmo com a terra, e esse contato vai fechar o circuito diretamente sem que haja nenhum equipamento ali no meio, e isso vai fazer com que a gente tenha um aumento de corrente de forma muito rápida. Em décimos de segundos você vai para muitas vezes a corrente para o qual aquele circuito foi projetado. Os danos que podem acontecer são os mesmos da nossa sobrecarga, porque há também o aquecimento dos fios, então pode haver o derretimento da camada de isolação, danos a equipamentos e incêndios, com o agravante de que, como aquela sobrecorrente acontece de forma muito rápida, em décimos de segundo, dependendo do local onde se manifestou meu curto-circuito, eu posso ter até uma explosão. Então, novamente, eu tenho grandes perdas materiais e possibilidade de perda de vidas também devido a incêndios. E quais são as causas mais comuns? Uma das causas comuns é a própria sobrecarga. Quando eu tenho a sobrecarga que ele vem a danificar o isolamento de um fio, esses fios podem entrar em contato e causar um curto-circuito. Mas existem outras formas também de acontecer um curto-circuito. Acontece, por exemplo, quando você tem um equipamento defeituoso, então o curto-circuito pode acontecer não nos meus condutores, mas internamente a um equipamento. Pode acontecer quando há presença de água, a água é condutor, então pode fechar contato entre duas partes energizadas, ou entre uma parte energizada e a terra, por exemplo. Ou o uso de cabos danificados por outro motivo, por exemplo, quando você está passando o cabo por dentro dos seus eletrodutos, ele pode ser que ele fique preso, emperrado, é comum você tentar forçar puxando, e se você puxar demais você pode danificar o isolamento também, você não vai ver porque vai estar dentro da parede, e com o tempo aquilo ali pode causar um curto-circuito também. Então, como nós protegemos nossas instalações das sobrecorrentes, tanto rápida quanto lenta? A gente utiliza esse equipamento aqui, que são os disjuntores. Os disjuntores são os equipamentos modernos que a gente utiliza nas nossas residências para proteger contra curto-circuito e sobrecarga. Ele protege contra esses dois efeitos, que são o efeito da sobrecorrente. E ele é apresentado nessas três formas que você está vendo aí, de acordo com o número de polos. Existe o disjuntor de apenas um polo, que é o disjuntor monopolar, o de dois polos ou o de três polos. E a nossa norma brasileira de instalações elétricas, NBR 5410, diz que se a sua instalação ela é, por exemplo, trifásica, você precisar de três polos, você não pode usar três disjuntores monofásicos para fazer o papel de proteção. Você tem que utilizar um disjuntor trifásico. A mesma coisa se for bifásica a sua instalação, se você tiver, por exemplo, uma instalação onde você tem 220 entre fases, é uma instalação bifásica, você tem que utilizar um disjuntor de duas fases, não é permitido você utilizar dois disjuntores monopolares para fazer o papel de um disjuntor bipolar. Isso está bem explícito lá na nossa norma. E como a gente especifica os nossos disjuntores? A gente vai ter uma aula sobre dimensionamento, onde a gente vai ver o dimensionamento dos condutores, o dimensionamento dos nossos dispositivos de proteção. O disjuntor, lembrando, ele é equipamento para proteger as instalações físicas, né? Ele não é projetado para proteger pessoas, ele protege primordialmente o condutor, para que o condutor não, para que corte a energia antes que o condutor atinja sua capacidade de transmissão de energia elétrica. Então ele é dimensionado juntamente com o nosso condutor. À medida que eu vou dimensionando o condutor, eu dimensiono ao mesmo tempo o nosso disjuntor, e a gente vai ver isso na nossa aula de dimensionamento. Mas existem quatro propriedades que eu tenho que fornecer para que eu compre corretamente esse meu disjuntor. Um é o número de polos, ele pode ser monopolar, bipolar ou tripolar. Como eu disse, a norma diz que cada um tem o seu uso, não posso utilizar disjuntores monopolares para fazer o uso de disjuntor bipolar ou tripolar. Então eu tenho que especificar o número de polos para que seja adquirido o número correto. Eu tenho que especificar a minha corrente nominal, que é dado em ampere. A gente vai ver isso na nossa aula de dimensionamento, como a gente chega ao número.
Eu tenho que dizer qual tipo de curva que eu vou adquirir, a curva tipo B, tipo C ou tipo D. Essas curvas têm a ver com a sensibilidade do meu disjuntor, se ele vai atuar mais rapidamente ou não, de acordo com o pico de tensão. Desculpe, com o pico de corrente. Não necessariamente um mais sensível, que é o B, e o D é o menos sensível, não necessariamente um é melhor do que o outro, porque se ele tiver uma sensibilidade maior do que a necessária, ele vai ficar disparando mais do que o necessário, ele vai desarmar a nossa instalação elétrica sem necessidade, e a gente não quer isso, que ele fique disparando o tempo todo sem necessidade, né? Também ele não pode ser ter uma resposta muito lenta, de modo que cause problemas, então ele tem que ser o disjuntor corretamente especificado. Para instalações residenciais, ou mais comum, em 99% dos casos, você vai cair no disjuntor da curva tipo C, C de casa, que é a sensibilidade intermediária. E esse também é o disjuntor mais comum de você achar nas lojas de materiais de construção aí pelo Brasil. E por último, a tensão de trabalho dele, dada em volts, tem que ser de acordo com a nossa instalação. Se você está trabalhando numa instalação de 110 volts, é diferente se você está trabalhando 220 volts, o disjuntor deve ser especificado tal qual a minha instalação requer. E esses números todos são sempre fornecidos na frente aqui do disjuntor. Você está vendo aqui duas marcas de disjuntores diferentes e todos esses números estão aqui. Então, por exemplo, esse é um disjuntor de curva C de 40 amperes, que opera para tensões entre 230 volts ou 400 volts. Então nós temos aqui um polo, que são os 4 números que nós precisamos aqui especificar. Os outros números são consequências, não são tão relevantes para que você precise colocar para que seja adquirido o disjuntor correto para a sua instalação. É importante lembrar também que eu não posso especificar qualquer disjuntor, eles são itens comerciais. Então, por exemplo, esse aqui são duas tabelas de dois fabricantes diferentes e você vai ver aqui quais são as correntes que esse fabricante aqui ele disponibiliza para o mercado. Então, por exemplo, não adianta eu especificar um disjuntor de 12 amperes, simplesmente porque esse disjuntor não existe. Eu compro um de 10 ou um de 16, eu tenho que especificar tal qual eu consigo achar no meu mercado. O próximo problema que nós vamos falar agora é a sobretensão, que é conhecido com o nome de surto elétrico. E o que vem a ser um surto elétrico? É quando você tem um aumento momentâneo da tensão, que é a voltagem que é fornecida. Então, se sua instalação, por exemplo, é de 220 volts, durante algum tempo, pode ser décimo de segundo, durante algum tempo aquela tensão ela fica maior do que a 220 volts, pode chegar a centenas de milhares de volts acima do que foi especificado. Então, por exemplo, você tem 220 volts e momentaneamente aquela tomada ficou com 1000 volts. Então, aquilo aí é um problema que pode acometer as nossas instalações elétricas, é a sobretensão, conhecida como surto elétrico. E consequência que pode acontecer, o mais imediato é o dano ao equipamento que estiver em uso no momento. Qualquer equipamento que estiver ligado e for submetido a uma tensão muito maior do que a que ele é projetado para suportar, ele vai ser danificado. Com sorte, seu equipamento pode ter um pequeno fusível que você pode trocar, mas muitos equipamentos não têm e você vai acabar perdendo aquele equipamento. Então, por exemplo, sua geladeira está ligada lá no momento que acontece o surto elétrico, é possível que o motor da sua geladeira queime durante aquele surto elétrico e você perca aquele equipamento. E pior do que isso, o que pode acontecer também é que aquele dano que aconteceu no seu equipamento pode causar um defeito interno ao equipamento que pode levar a um curto-circuito e a gente tem todas as consequências lá do curto-circuito que a gente falou anteriormente. As causas mais comuns da sobretensão, a mais comum de longe, são as descargas atmosféricas, que são os raios. Principalmente em áreas urbanas, os raios podem causar uma sobretensão na sua corrente elétrica, mas em áreas densamente povoadas também, mesmo que sua instalação esteja com para-raio corretamente protegida,
ela pode induzir na sua fiação, nos seus condutores, uma tensão momentaneamente maior, e isso vai causar o surto elétrico com todos os problemas que a gente falhou. Outras possíveis causas são aí a falha na geração elétrica, principalmente quando a geração é uma geração local, residencial ou industrial. Quando você está gerando sua própria energia, você tem muito menos controle sobre o que está acontecendo do que uma grande geradora, do que o concessionária. E uma falha num gerador, no inversor de frequência, se você estiver utilizando baterias solares, por exemplo, ou um gerador a diesel, se houver falha naquele equipamento, momentaneamente ele pode causar uma sobretensão. E também uma falha no sistema de transformador, se seu transformador que rebaixa a tensão de fornecimento para a tensão de uso, ele entrar em defeito, entrar em falha, ele pode momentaneamente também fornecer uma tensão maior do que foi projetado. Mas são itens menos comuns, o mais comum mesmo é a descarga atmosférica, são os raios. Aí está a cara do nosso dispositivo de proteção, ele é o DPS. O DPS ele protege nossas instalações contra surtos elétricos. E DPS é a sigla exatamente de dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Alguns fabricantes fornecem ele na cor vermelha, outros fornecem na mesma cor dos disjuntores, essa cor aí cinza claro, branca, mas isso é indiferente. O que a apresentação dele é de apenas estética, o fabricante escolhe como quer fornecer. Okay? E eu tenho que especificar aquele meu DPS de acordo com os itens que são necessários para adquiri-lo de forma correta. Então aí os fatores que eu tenho que colocar na minha especificação. O número de polos, assim como a gente viu no disjuntor, eu posso ter um DPS monopolar ou tripolar, porém nesse caso a norma permite que eu coloque vários disjuntores, vários DPS monopolares para fazer o papel de um DPS tripolar, o que com disjuntor não é possível. Tá? A classe do meu DPS, existem 3 classes, 1, 2 e 3. Simplificadamente, a classe 1 é a de menor sensibilidade, ela vai proteger grandes instalações elétricas, vai ficar na entrada de uma indústria, na entrada de um grande centro comercial, vai ter um DPS de classe 1. O DPS de classe 2 já fica nos quadros de distribuição, é o adequado para uso em residências, então a gente vai especificar sempre o DPS como classe 2. E o classe 3 é um DPS de alta sensibilidade, ele é utilizado quando você quer proteger um equipamento individual que é muito sensível e normalmente muito caro. Pode ser um equipamento de informática, por exemplo, um equipamento hospitalar, onde você quer ter uma proteção diferenciada para aquele equipamento, você utiliza um DPS classe 3 apenas para aquele equipamento ali. Você tem que dimensionar a corrente para o qual ele vai conseguir proteger a sua instalação. Isso tem a ver com a capacidade dele de escoar energia antes dele entrar em falha. O DPS, sim, ele tem um limite a partir do qual ele não vai conseguir atuar mais, e para que a gente não atinja limite, a gente tem que dimensioná-lo corretamente. Quanto maior, melhor seria a regra, mas também quanto maior, mais caro. A gente também não quer superdimensionar para que a instalação não fique muito cara, sem necessidade. Então aí estão 2 valores de referência. Se você está numa área urbana, você pode usar 10.000 amperes como referência, 10 kA. Se você está no centro rural, 20 kA como referência. Isso porque nos meus centros urbanos eu tenho uma proteção maior contra descargas atmosféricas do que eu tenho em áreas rurais. E a minha tensão de trabalho, se o meu DPS é para proteger contra surto de tensão, eu tenho que estar com minha tensão especificada. Normalmente o que vai na especificação DPS é um valor de 20% acima da sua tensão nominal. Então para 220 volts, 275 é esse exemplo que está aí na tela de vocês. E o DPS, como eu disse, ele vai chegar a um ponto onde ele vai atingir o seu limite, não vai conseguir mais escoar energia e tem que ser trocado. E como eu sei que ele atingiu o meu limite, todo DPS ele vai ter uma sinalização. Em alguns DPS ele tem essa janelazinha aqui que fica na cor verde quando está ok e fica na cor vermelha quando está na hora de trocar. Outros modelos têm uma lâmpadazinha piloto que fica apagada quando está ok e ela acende quando está na hora de trocar. Cada fabricante vai dizer
como vai especificar, mas todo fabricante vai ter alguma forma de sinalizar que o seu DPS não está mais adequado. E o último efeito que nós vamos tratar agora, indesejado, é a fuga de corrente, que se manifesta principalmente através do choque elétrico, é a forma mais perceptível, né? Se você tem a corrente elétrica, ela vem pelo condutor energizado, pelo condutor de fase, ela passa pelo seu equipamento e a energia ela tem que ser fechada no circuito através do condutor neutro. Então, se essa corrente ela não faz sua corrente elétrica não faz esse caminho, fase equipamento neutro, ela está indo para um caminho diferente, então isso é a fuga de corrente. Se esse caminho diferente for o seu corpo, for um corpo humano, então o que está acontecendo naquele momento é o choque elétrico. O choque elétrico acontece quando a energia que estava ali num circuito fechado entre fase e equipamento neutro, ele passa pelo corpo humano e até a Terra, e essa passagem da corrente elétrica é que causa o choque elétrico. E as consequências possíveis do choque elétrico, obviamente, são queimaduras, quando o choque elétrico é de menor gravidade, e se ele for de maior gravidade pode levar à morte do indivíduo. As causas mais comuns: falta de aterramento, equipamentos defeituosos, equipamentos colocados em locais inadequados para onde estão instalados, e a presença de água, porque a água é um condutor elétrico. São causas comuns. E outro aí que a gente sempre cita é o contato inadvertido, ou seja, quando sem querer você coloca uma parte do seu corpo, a mão, o braço ou qualquer outra parte do seu corpo em contato com a energia elétrica. Isso é comum principalmente quando crianças tentam introduzir alguma coisa dentro de uma tomada, por exemplo, mas pode acontecer com adultos também que tentam manusear um equipamento elétrico que está com defeito e entrou em contato, ou quando tenta fazer alguma besteira, como tentar intervir em uma instalação elétrica sem desenergizar corretamente a instalação elétrica. Então esse contato vai gerar o choque elétrico. Todos os equipamentos que nós vimos anteriormente, o DPS e o disjuntor, ele protegem instalações, não protege as pessoas. O único equipamento que protege pessoas contra choques elétricos, esse aí, que é o dispositivo diferencial residual, que é o DR ou IDR. O I, a letra I, é de interruptor, quando você tem essa alavanquinha para ligar e desligar aqui o seu DR. Então o IDR, que é o mais comum, que é o que tem o interruptor, é o dispositivo que protege vidas, é o dispositivo que protege as pessoas. E ele pode se apresentar de duas formas: ele pode ser um DR de 2 polos ou um DR de 4 polos, tá? Por que no mínimo de 2 polos? Porque, como o nome já diz, é um dispositivo diferencial. O que ele vê é a diferença de energia elétrica que está passando entre a fase e o neutro. Se seu circuito está perfeito, toda energia que passa na fase é igual a toda energia que passa no neutro. A fuga de corrente, o que vai acontecer é que se você toca, por exemplo, na fase, parte da corrente está indo está fugindo por você, pelo seu corpo, e que você está levando choque elétrico antes dela retornar pelo neutro. Então a fase vai ter uma corrente maior do que o neutro. Então essa diferença é que vai alertar aqui o DPS que está na hora dele que está na hora dele desarmar. Então o DR ele desarma quando há uma diferença entre a energia que está entre a fase e o neutro. Então no mínimo você tem um dispositivo com 2 polos. E é obrigatório colocar o DR? Sim, é obrigatório. Está aí a norma NBR 5410, naquele item aí 51322. Ele vai dizer que deve ser protegido por um DR sempre que você tiver alguns desses casos aqui. Que casos são esses? Circuitos que sirvam de pontos que contenham banheiro ou chuveiro, ou seja, todos os meus circuitos que estão dentro do banheiro devem ser protegidos. Circuitos que alimentam tomadas situadas na área externa, ou circuitos que estão em área interna, mas venham alimentar a área externa. Ou seja, se eu tenho uma tomada, um ponto de iluminação, qualquer coisa que esteja do lado de fora da minha residência, e do lado de fora, lembre-se, minhas varandas também contam, tá? Então eu sou obrigado a proteger aqueles circuitos por um DR. Circuitos em locais de habitação que sirvam de pontos de utilização como cozinha, copa, cozinha, lavanderia, área de serviço, garagem
ou seja, qualquer área interna molhada, eu tenho que colocar todos os meus circuitos protegidos por DR. Então, no mínimo, nessas situações, a norma vai obrigar você a colocar um DR na sua residência. Esse último caso aqui está falando de edificações não residenciais. Então, banheiros, área de serviço, cozinhas, todos os equipamentos, todos os circuitos devem ser protegidos pelo DR por norma. Como a gente quer proteger vidas, quer proteger o choque elétrico, você pode ir além do mínimo, é o normal, você vai tentar colocar o DR no máximo de pontos possível, no máximo de circuitos. Se você puder botar todos os circuitos protegidos por DR, coloque, é melhor. Você pode estar protegendo vidas fazendo isso. Existe um adendo na norma que diz que se você tiver um ponto de iluminação que estiver mais alto do que 2,5 metros, 2,5 metros, você não precisa proteger aquele ponto de iluminação por DR. Então, se você tiver um pé direito com mais de 2,5 metros e as suas lâmpadas elas não são pendentes, não estão ao alcance da mão, então você pode, se quiser, não proteger aquele circuito de iluminação com DR. Ok? E a norma falou ali no númerozinho que o DR tem que ter uma sensibilidade de 30 mA. E por que isso? Porque nós queremos proteger vidas e esse gráfico aqui vai nos mostrar isso. O efeito da corrente elétrica no corpo humano tem a ver com a corrente ao qual ele é submetido e o tempo ao qual você fica exposto. Então, se você pegar um disjuntor de 30 mA, que é o que a norma ali manda você colocar, um DR normalmente dispara com um tempo de 1/10 de segundo, ou seja, 100 milissegundos, você vai cair nesse ponto aqui que está numa zona amarela. A zona amarela está aqui mostrando efeitos fisiológicos não danosos, ou seja, você vai sentir o choque porque você está além da linha verde, mas esse efeito que você vai sentir não vai ser fatal. Existem dois tipos de DR que você consegue achar no comércio, um é de 30, o outro é de 300. O DR de 300 serve para proteger instalações, proteger equipamentos, mas não protege vidas, não protege pessoas. Porque se você colocar aqui no gráfico, você vai ver 300, mesmo com 1/10 de segundo, ele já cai aqui na zona laranja, que já tem efeitos fisiológicos notáveis. Você pode ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Então, o DR de 300 mA não serve para a sua instalação elétrica para proteger pessoas. O correto é o de 30 mA. E aqui está como eu devo especificá-lo, são os 4 números que eu devo fornecer para que você consiga comprar corretamente. Um é o número de polos, pode ser de 2 ou de 4 polos, no próximo slide a gente vai ver qual é o mais adequado. A sensibilidade, como a gente disse, é sempre 30 mA para residências, porque você quer proteger vidas. O de 300 mA não serve, ele serve apenas para você proteger equipamentos, então a gente vai especificar sempre 30 mA. A corrente, a gente vai ver isso na nossa aula de dimensionamento, e a tensão, novamente, deve ser de acordo com a tensão do seu circuito elétrico. Você está trabalhando em 110 volts ou 220 volts, o seu DR tem que ser de acordo com aquela sua instalação. E o número de polos está aqui, nesse gráficozinho é bem fácil a gente ver. Se a sua instalação ela é monofásica, você usa apenas uma fase, e o outro fio é o neutro, você vai utilizar um DR de 2 polos. Se a sua instalação é bifásica, você tem tensão entre duas fases, você vai utilizar também um DR de 2 polos. Em qualquer outro caso, você vai utilizar um DR de 4 polos, mesmo que você não utilize os 4. Então, se você tem somente 3 fases, você utiliza 4 polos. Se você tem 2 fases de neutro, vai utilizar de 4 polos. Ou se você tem 3 fases mais neutro, você utiliza também o de 4 polos. E esses são os equipamentos que nós usamos nas nossas instalações residenciais. Quando você junta todos eles, você monta num quadro de distribuição, fica com essa carinha que está aí. Pode parecer complicado, mas na nossa próxima aula a gente vai ver como a gente chega neste resultado, como a gente monta um quadro de distribuição com todos esses equipamentos. Agora, pelo menos, você já sabe olhar e saber que cada equipamento está aqui, qual a sua função. Então, você sabe que esse equipamentozinho que está vermelho aqui não tem alavanquinha, ele é um DPS e ele serve para proteger contra surtos elétricos, e um surto elétrico é ruim porque ele pode danificar os seus equipamentos que estão ali ligados. Na próxima aula a gente vai ver como a gente monta um quadro de distribuição corretamente, e eu agradeço a todos aqui por assistir essa aula.